Fala moçada, Biologia Mais traz a vocês a segunda videoaula a respeito do sistema respiratório, parte 2, Fisiologia é o foco dessa aula. Vamos dar início aqui, falando um pouquinho sobre o transporte dos gases no nosso sistema respiratório. O oxigênio, ele tem duas principais formas de ser transportado. A primeira é chamada via plasmática, tá? Onde 3% é a totalidade desse transporte, porque ele é de baixa solubilidade. Nesse tipo de transporte, o oxigênio é transportado dissolvido no plasma na forma de O2 molecular, certo? Porém, a principal forma de transporte é via hemoglobina, hemácias. Os eritrócitos, glóbulos vermelhos, são os responsáveis por transportar o oxigênio, tá? A associação do oxigênio com a hemoglobina dá um composto instável, portanto, que se forma e que se liberta, né, que se desfaz com muita facilidade, chamada de oxihemoglobina, certo? E isso vai ser muito importante para a gente entender como é que vai funcionar esta fisiologia do transporte, ok? Já o transporte do dióxido de carbono, isso é muito importante frisar. Ele também tem a forma de transporte plasmática, ele também tem a forma de transporte via hemoglobina, então, ó, plasmática de 5 a 7% dissolvido na forma de CO2 molecular no plasma, sem nenhum tipo de combinação, e via hemoglobina cerca de 25% sob a forma de carbohemoglobina, que é a combinação da hemoglobina com o gás carbônico. Também é uma forma instável. Porém, o que a gente vai ter que frisar e lembrar muito bem disso? Que a principal forma de transporte do CO2 é via bicarbonato. 70% do CO2 é transportada pela forma de íons bicarbonato dissolvidos no plasma. Por isso, nós vamos ter que lembrar da equação de formação do bicarbonato. Não adianta fugir que essa equação cai e você vai ter que lembrar disso. Então, olha só, o gás carbônico sai dos tecidos produzidos pela respiração celular e penetra nas hemácias por difusão. Lá nas hemácias, o gás carbônico vai encontrar a água. Tá? E tem uma enzima também chamada de anidrase carbônica. Vale a pena aqui parar um pouquinho para grifar a anidrase carbônica, que sempre cai, sempre está relacionada a esse processo. Tá? Ela vai formar uma reação da água e do gás carbônico, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vai se dissociar. Então, olha só, gás carbônico mais água forma ácido carbônico. O ácido carbônico vai se dissociar em H+, que este H+ também vai ter muita importância, e o bicarbonato. O bicarbonato vai ser transportado pelo plasma em direção aos pulmões. E o H+ vai acabar se associando à hemoglobina também, para evitar que o sangue torne-se ácido. Porque a gente sabe que quanto maior o nível de H+ no sangue, mais ácido ele acaba se tornando, tá? O ácido carbônico dissocia-se em H+ e bicarbonato, né? O bicarbonato, nesse caso, o íon básico. Tá? Os íons H+ são prejudiciais ao organismo, pois acidificam o pH do meio, por isso eles devem se associar à hemoglobina para ser transportados até os pulmões. Certo? Como se dá o controle da respiração? Nós sabemos que se você quiser parar, pensar e controlar a sua respiração, você consegue. Consigo inspirar a hora que eu quiser e consigo expirar também a hora que eu quiser, porque nós temos o controle dos músculos esqueléticos, diafragma e intercostais. Mas, daqui a pouquinho, quando você estiver prestando atenção nessa aula, você vai esquecer que você está respirando. Ainda bem, porque quem vai controlar isso aí vai ser o bulbo raquiano ou raquidiano, que fica na porção mais inferior do nosso encéfalo, quase ali conectado com a medula óssea, a medula espinal, não a medula óssea, medula espinal, tá? O excesso de gás carbônico no sangue é um dos maiores responsáveis por estimular o processo de respiração. Então, quando a gente pratica exercício físico, produz muito gás carbônico, o sangue vai começar a ficar ácido pela liberação do H+, tá? Essa acidose sanguínea, que não vai muito além, né, de uma ligeira diminuição no pH, já começa a estimular a respiração. As células do centro respiratório do bulbo, o CR, começam a realizar a ventilação pulmonar com maior vigor, ou seja, aumenta a quantidade de inspirações por minuto e aumenta a profundidade da nossa respiração, para tentar
não, nesse caso, captar oxigênio, porque a gente tem bastante oxigênio ainda, mas aumentar a eliminação do CO2, certo? O corte do cordão umbilical no bebê aumenta a concentração de CO2 no sangue imediatamente, e por isso que a criança tem o reflexo de respirar pela primeira vez. Ninguém avisa para ela que ela precisa respirar. Quando o médico corta o cordão umbilical, começa a aumentar os níveis de CO2 no sangue, e esse aumento já é suficiente para que involuntariamente a criança respire por estímulo do bulbo. Tá? Outra coisa importante, se uma pessoa desmaia, ela continua respirando mesmo inconsciente graças ao estímulo do bulbo. Então isso é importante, né? Caso que a pessoa desmaiasse, ela não ia perder o reflexo de respiração. Mas isso também é ruim, porque se acaso ela se afoga, né, em alguma situação, né, de risco, acaba se afogando, perdendo a consciência dentro d'água, ela vai se afogar mesmo, porque mesmo inconsciente o bulbo vai estimular a respiração e ela vai acabar respirando embaixo d'água, ou seja, vai acabar se afogando involuntariamente, certo? Aqui é o posicionamento do cérebro. Nesta região aqui, nós vamos ter o número 6, tá? O bulbo raquidiano ou raquiano, a gente tem um círculo aqui, e logo aqui embaixo já é a continuação medula espinal, certo? Pressão parcial de difusão, isso é importante para a gente lembrar, para a gente entender como é que se dá o sentido do transporte dos gases. Quando eu falar em pressão parcial de difusão, é a mesma coisa que eu disser concentração de determinado gás. Então, se eu disser nos pulmões existe maior pressão parcial de oxigênio, quer dizer que lá tem mais oxigênio que no sangue que está chegando aos pulmões, tá? E vice-versa. Então, ó, esta é então a difusão se dá do local de maior pressão parcial, ou seja, de maior concentração de um gás, para de menor concentração. É aquilo que a gente lembrou na aula de difusão simples, do mais para o menos concentrado. O meio de maior concentração significa um meio de maior pressão parcial desse gás, certo? As pressões parciais padrões, nós temos nos pulmões cerca de 104 milímetros de mercúrio para o oxigênio e 40 milímetros de mercúrio para o gás carbônico. Nos capilares com sangue venoso que estão chegando nos pulmões, a pressão parcial de oxigênio ela está girando em torno de 40 milímetros de mercúrio, enquanto que a pressão parcial de gás carbônico cerca de 45. Ó. 104 é maior que 40, logo o oxigênio passa dos pulmões para os capilares. 45 é maior que 40, então o gás carbônico passa dos capilares para os pulmões. Tá? Então, ó, o oxigênio passa dos alvéolos para o sangue e o gás carbônico do sangue para os alvéolos. Aqui um esqueminha mostrando lá nos pulmões que eu acabei de frisar. Ó, alvéolos, 104 milímetros de mercúrio para o oxigênio, 40 para o gás carbônico. O gás carbônico se difunde para os alvéolos, o oxigênio se difunde para o sangue. Circula, vem aqui, ó, veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, vai levar sangue para o corpo. E o oxigênio nos tecidos vai encontrar essa seguinte situação. A pressão parcial de oxigênio nos tecidos é menor que 40. Se no sangue é 40, menor que 40, o oxigênio vai para as células. E a pressão parcial de gás carbônico nos tecidos é maior que 45. Se no sangue é 45, é maior que 45, então o gás carbônico vai para o sangue torna-se venoso, volta pelas veias, veia cava, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar e tudo recomeça, beleza? A gente vai falar um pouquinho da curva de saturação da hemoglobina, tá? Que é a hemoglobina HB, ok? A afinidade da hemoglobina pelo O2 depende de duas situações, isso é muito importante. A primeira é a pressão de O2 do meio e a segunda é o grau de acidez ou pH do sangue. Então, em uma região onde você tem alta pressão de oxigênio e uma acidez baixa, ou seja, um sangue neutro, certo? Cerca de 7,4, a hemoglobina tem muita afinidade pelo oxigênio, tá? Ó, quanto maior for a pressão de O2, maior é a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Mais saturada ela estará. Nos pulmões, cerca de 97% da hemoglobina estará ligada ao oxigênio, tá?
Em um pH mais ácido, onde você encontre excesso de gás carbônico, onde que eu vou encontrar isso? Lá nos tecidos, nos músculos, onde a eliminação de gás carbônico é muito grande. A afinidade da hemoglobina diminui, diminuindo, portanto, a saturação. Isso significa que a hemoglobina vai soltar o oxigênio próximo aos tecidos, o que isso é muito importante, porque o oxigênio vai passar do sangue para as células, para os músculos, onde será utilizado na respiração celular. Tá? Então, a hemoglobina libera o O2 nos tecidos, pois lá a pressão de O2 é menor e a acidez é maior. Tá? Aqui muito legal essa curva que mostra, olha só, nos pulmões, a pressão dos pulmões vai girar em torno disso aqui, ó, de 90 a 100. Na pressão dos pulmões, olha só, hemoglobina com a saturação muito elevada. O pH normal do sangue vai girar em torno aqui de 7,4 a 7,6, tá? Então, nesse caso, nós temos ali quase 100% de saturação. À medida que o sangue vai se encaminhando para os tecidos, nós vamos ter aqui 40 é cerca da pressão dos tecidos em repouso, cerca de 20 é a pressão do tecido em exercício. Olha a diferença aqui, ó. Se a gente tiver um pH de 7,4 a 20, 7,4 a pressão de oxigênio de 20. Nós temos cerca de 35% de saturação, ou seja, você ainda tem 35% de hemoglobina ligada, agarrada ao oxigênio. Ah, mas pode parecer pouco, mas se o pH diminui, ó, a diminuição do pH diminui também essa saturação para próximo de 25%. Ou seja, já tem uma diferença aqui de liberação, uma liberação extra de oxigênio nos músculos, que vai ajudar na respiração celular. Essa diferença do pH, tá? A diminuição do pH influenciando na liberação de oxigênio é chamada de efeito Bohr. Okay? O que é o efeito Bohr? O efeito Bohr é a diminuição do pH sanguíneo influencia na liberação de oxigênio pela hemoglobina. O pH tornando-se ácido, fica mais fácil a hemoglobina liberar o oxigênio, que vai aumentar a capacidade do músculo de realizar a respiração celular, certo? Neste outro exemplo, a gente vai comparar a afinidade entre 3 moléculas que têm afinidade pela hemoglobina, tá? A hemoglobina do adulto, a hemoglobina fetal e a mioglobina. No pulmão, nós temos aqui, ó, pressão de 100. Pressão de 100, a hemoglobina do adulto tem afinidade pelo oxigênio. Só ela tem afinidade pelo oxigênio nesse tipo de pressão. Até porque a hemoglobina fetal vai estar presente no bebê e a mioglobina vai estar presente nos músculos. À medida que vai diminuindo a pressão de oxigênio, você vai se afastando dos pulmões, vai se aproximando, por exemplo, do sangue do bebê. Olha só como no sangue do bebê a hemoglobina fetal tem mais afinidade pelo oxigênio do que a hemoglobina do adulto. O que acontece aqui? O oxigênio pula da hemoglobina do adulto para a hemoglobina do bebê. Por isso que lá na placenta, lembre-se que não há mistura de sangue da mãe e do bebê pela placenta, eles passam lado a lado e o oxigênio vai pular do sangue da mãe para o sangue da criança. Por isso que a criança é como se ela roubasse oxigênio do sangue da mãe. Isso é fundamental para que essa criança consiga sobreviver. E num pH baixo, aqui ó, cerca de 20, a pressão no caso, cerca de 20 milímetros de mercúrio de oxigênio, ninguém tem mais afinidade pelo oxigênio do que a mioglobina. Olha só como a mioglobina tem a sua saturação a 20 milímetros de mercúrio. O oxigênio que estiver na hemoglobina do adulto pula para a mioglobina. O oxigênio que estiver na hemoglobina fetal pula para a mioglobina. Então, de certa forma, os músculos a uma pressão baixa de oxigênio têm a capacidade de roubar oxigênio do sangue, tanto do bebê quanto da mãe. Isso vai ser fundamental para a oxigenação dos tecidos. Se não fosse assim, a hemoglobina ia agarrar esse oxigênio e não ia soltar mais, porque isso não é uma vantagem. Para finalizar a nossa aula, só relembrar dos perigos do CO. CO é monóxido de carbono, tá? Qual que é o perigo do CO? O CO ele é liberado normalmente em combustões de carro, tá? Principalmente queimadas e até mesmo dentro de residências que tem aquecedor a gás também pode ter
a liberação de CO. O perigo do CO é que ele é um gás incolor e inodoro. Então, se você estiver inalando o CO, você não vai perceber, tá? O CO vai se ligar à hemoglobina, ocupando o lugar do oxigênio. Ele é competitivo. Ele vai competir pelo sítio da hemoglobina. O problema é que ele realiza uma ligação permanente, irreversível. E nesse caso, não vai sobrar espaço para que o oxigênio seja transportado. E a pessoa vai acabar tendo uma morte por asfixia se ela não tiver como, estiver em um lugar fechado, estiver dormindo, se for uma criança, pode começar a passar mal, pode ter tonturas, pode desmaiar, e se desmaiar e vai continuar inalando esse CO, isso pode levar a um quadro de morte por asfixia, que é um quadro grave. Tá? Então, nesse caso, lembrar sempre que a inalação do monóxido de carbono vai competir com o oxigênio pela hemoglobina, ele vai levar vantagem e a pessoa vai ter dificuldades no transporte desse gás. Tudo bem, pessoal? É isso. Terminamos aqui, então, as duas videoaulas a respeito do sistema respiratório. Tá? Você pode encontrar essas videoaulas no biologiamais.com.br e no canal do YouTube Fernando Belan, você vai encontrar lá também essa e outras videoaulas também, ok? Um abraço, pessoal, até a próxima.